E aí, vocês já estão se identificando com os temperamentos aqui apresentados? Pois é, hoje a gente vai falar de mais um temperamento. E hoje o temperamento é o melancólico. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Muito bem. Pessoas melancólicas são aquelas que têm a alma de artista. São pessoas sensíveis, são pessoas criativas, são pessoas extremamente organizadas, perfeccionistas, detalhistas. Ela, para chegar em algum canto, ela chega quietinha, ela chega em silêncio, ela chega naquele ambiente observando tudo o que está acontecendo. E é interessante que elas observam, até mesmo se tiver um quadro na parede que esteja fora do lugar, elas notam imediatamente. Como eu disse, elas são muito detalhistas. E ela percebe coisas que, na maioria das pessoas, as pessoas não notam isso. Então são pessoas que têm um alto padrão de qualidade, são pessoas que são competentes naquilo que se propõe a fazer, são altamente exigentes com a qualidade e que busca a excelência das coisas. Ela é uma pessoa melancólica é aquela pessoa que sempre procura ter o melhor e ser o melhor dos melhores. Infelizmente, essa pessoa que tem o temperamento melancólico, ela nunca acha a perfeição que ela procura. E na cabeça dela, ou dele, sempre está faltando algo que precisa ser melhorado, que precisa ser avaliado com uma presteza melhor, certo? E também ela tem não só essa condição desses pontos que nós chamamos assim pontos fortes, porque é uma qualidade, de certa forma, você ser uma pessoa observadora, você ser uma pessoa voltada a querer mostrar o que há de melhor e a buscar o melhor. Entretanto, tem o lado que é o ponto fraco do melancólico. É que eles são altamente inseguros. Eles são inseguros, são pessoas que são muito desconfiadas e têm muito medo, e o seu maior medo, pelo menos essa é a nossa observação que fazemos quando tratamos de pessoas assim, é que eles têm um medo de errar muito grande. Eles não admitem errar. Então, eles dificilmente se apresentam, dificilmente se envolvem em alguma coisa, dificilmente eles analisam essa questão de aproximação imediata. Eles são críticos. E como críticos, eles são exigentes demais. Eles não aceitam errar, eles não aceitam nem os próprios erros e muito menos os erros dos outros. Então são pessoas que pensam muito antes de agir. Eles precisam processar tudo o que está acontecendo para tomar uma decisão. Isso é importante que a gente perceba, porque nós lidamos com pessoas assim quase que diariamente, certo? Então, eles pensam tanto no que tem que fazer, nas decisões que vão tomar, e muitas vezes ficam até com dor de cabeça de tanto pensar nessas condições, porque eles querem ser perfeitos, eles querem fazer a coisa de uma forma perfeita. Só que a perfeição, queridos, aqui na Terra não existe. E por isso eles sofrem. Não é?
São aquelas pessoas que, se convidar para uma festa, você tem que convidá-la com antecedência de pelo menos 15 dias, para que eles venham a processar aquele convite, venham a imaginar, venham a pesar os prós e os contras. Tudo tem que ser feito com eles com muita antecedência, porque eles têm que visualizar tudo o que vai acontecer primeiro, para depois tomar uma decisão. O que é que eles analisam, pastor? No caso de um convite para uma festa, eles vão analisar coisas que muitas vezes nem passa pela nossa cabeça, nós que nos consideramos normais, né, nesse sentido. Não que eles não sejam, eles são normais também, mas tem essas qualificações, esses temperamentos. Então, o que é que eles analisam? Como vai ser? Quem vai falar nessa festa, nesse encontro? Quem vai investir? Quanto vai investir? Quais são as possibilidades? E tem aqueles mais exagerados que procuram saber se tem sanitário suficiente, tem porta de saída, caso aconteça alguma coisa, tem por onde sair, tem uma porta de emergência, tem alguma coisa. Todos os detalhes eles querem saber para tomar uma decisão. Então eles precisam processar tudo, tudo. São pessoas que têm uma aparência calma, são pessoas que elas têm uma aparência tranquila, serena, mas lembre-se, o melancólico vive irritado. Ele tem uma irritação intrínseca muito grande. Acorda de manhã com uma irritação que nem ele sabe explicar, nem ela sabe explicar. Possivelmente você vive com uma pessoa assim também. Mas elas são assim. E não adianta você confrontar com a ideia de que, olha, o dia está lindo, a vida é bela, as coisas acontecem porque tem que acontecer. Não adianta. Dizer que a vida é linda, que tudo está bem, ela não vai acreditar nessa conversa, nem vai acreditar nessa opinião. Certo? Porque são pessoas pessimistas, são pessoas que estão sempre esperando que algo ruim, que algo pior aconteça. Mas o melancólico, eles têm algo a nos ensinar também. E uma das coisas que ele tem que nos ensinar, e algumas coisas que eles têm a nos ensinar, é a questão da fidelidade. Eles são fiéis, eles são leais, a lealdade é uma parte muito importante na vida de um melancólico. Eles apreciam o belo, o bonito, ele aprecia as coisas belas da vida, eles buscam o melhor em todas as áreas, eles buscam também a excelência naquilo que eles se propõem a fazer. Ou seja, se você entrega um trabalho a uma pessoa melancólica, pode estar certo de que esse trabalho vai sair quase que perfeito, porque eles são detalhistas. Então, eles não fazem as coisas de qualquer jeito. Eles fazem as coisas do jeito certo e do jeito que tem que ser. Mas o melancólico, ele também tem muito que aprender. Se ele tem alguma coisa a nos ensinar, ele tem muita coisa também a aprender. E uma das coisas que eles têm que aprender é o olhar para fora, né? Porque eles vivem em torno dos próprios sentimentos. Isso não é bom, né? Não é bom. Então eles precisam ser mais otimistas, eles precisam aprender a confiar mais nelas mesmas, elas precisam aprender a se arriscar na vida, elas precisam aprender a se lançar mais nos seus objetivos, nas suas conquistas. Eles precisam aceitar os erros dos outros e deles próprios. Então a Bíblia, ela mostra alguns personagens que são assim. E eu quis destacar aqui um personagem que ele cai bem nessa ideia do temperamento melancólico. Esse personagem é Moisés.
Moisés, ele foi uma pessoa que Deus tratou com ele de uma forma toda especial. E ele precisou de muita paciência para lidar com Moisés. Certa vez, o Senhor, querendo chamar a atenção de Moisés e convocá-lo para uma missão importante, que foi a missão de Moisés, livrar o povo de Israel do cativeiro do Egito, que já fazia 430 anos que estavam vivendo nessa condição. E Deus foi chamar a atenção de Moisés. E quando Deus vai chamar a atenção de Moisés, ele chama a atenção dele com algo maravilhoso. Uma sarça ardente em que ela ardia em chama, mas não se consumia. O que é uma sarça? É uma erva daninha do deserto. E ela é muito comum lá naquela região da Palestina. E era muito conhecida também do próprio Moisés. Só que ao vislumbrar aquela cena, Moisés se interessou pela beleza daquilo que estava acontecendo e se aproxima. Isso quer dizer o quê? Deus chamou a atenção de Moisés àquela situação. Ele se aproximou, mas ele não foi direto tocar. Ele ficou observando, processando o que era que estava acontecendo. Como isso estava sendo possível? Até que ele ouvia a voz de Deus dizendo: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o local onde estás é terra santa. E ele foi caindo em si. E ele já foi ouvindo a voz que saía da sarça. Olha que coisa maravilhosa, que cena maravilhosa essa. E ele começa a processar aquilo. E Deus chama pelo nome. Moisés, tira a sandália dos pés. E ele se apresenta quando Moisés pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos teus pais. Deus mostra os motivos do chamado. Ele fala que o povo do Egito clamou a ele e ele ouviu. E ele sabia que esse povo estava sofrendo há mais de 400 anos. E Deus explica tudo com detalhes a Moisés, para dizer no final que vai enviá-lo até o faraó para pedir que ele libere o povo para adorar a Deus no deserto. A primeira reação de Moisés, como um bom melancólico, foi desacreditar de si. E disse: quem sou eu, Senhor? Moisés tinha preocupação de que o povo não iria acreditar nele. Que ele, para ser enviado de Deus, ninguém iria acreditar nessa condição. Então o que é que acontece? Deus diz exatamente o que Moisés deveria dizer, cada palavra detalhadamente. Mesmo assim, Moisés disse: eles não vão acreditar em mim. Eles não vão acreditar em mim. Pessoas melancólicas sempre pensam no pior. E Deus mostra os milagres, tanto a vara transformada em cobra, como a mão que ele coloca no peito e quando tira está leprosa. E ele coloca de novo e a mão fica curada. Então Moisés diz, no final, depois de todas essas condições, essas apresentações e esses milagres, ele diz: eu sou pesado de língua. Eu sou pesado de língua. Deus então garante que quem vai falar por ele é Deus mesmo que vai falar para ele o que ele deve dizer. Moisés ainda diz: manda outro, Senhor, no meu lugar. Queridos, eu vou lhe dizer, só Deus sabe ser Deus, porque eu já teria perdido a paciência com Moisés nesse sentido. Mas Deus pacientemente
ele mostra essa questão e nos ensina que lidar com o melancólico você tem que ter muita paciência. Deus teve paciência e chegou até o limite da sua paciência com Moisés. Então pessoas assim você tem que ter muita paciência para lidar com elas. Não dá para apressar o melancólico. O processo dele é lento mesmo. E ele precisa processar todas as coisas. Porque eles precisam de segurança. Eles precisam entrar numa aventura ou um determinado trabalho. Ele precisa ter garantia de segurança. Nunca pegar uma pessoa melancólica, chamar ele para alguma coisa, nunca faça isso de surpresa, porque você vai se decepcionar. Elas não gostam de aventuras. Elas precisam se sentir seguras naquilo que vão fazer. E nessa convicção de segurança, Deus sabia disso com Moisés. E na comunicação de Deus com Moisés, Deus também passa lições importantes para nós. E ele muitas vezes nos coloca como talvez se encaixando numa dessas características melancólicas. Se você se encaixa nessa condição, preste atenção. Você pode até não acreditar. Talvez você até nem acredite em você. Mas saiba de uma coisa, Deus acredita. Você pode até desistir de você. Mas lembre-se, com essa lição, Deus não desiste de você também. E Ele vai usar todo o seu potencial, toda a potencialidade de todos os temperamentos para realizar uma obra específica. E Deus precisava de uma pessoa como Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. E ele precisava também de Moisés para construir o tabernáculo. Que se você for analisar nos textos bíblicos, são detalhes que uma pessoa comum, uma pessoa no temperamento sanguíneo ou mesmo no temperamento colérico, não iria fazer esse trabalho. Não iria. O colérico iria fazer de qualquer jeito. Que desse para ele, ele faria. Mas aqui Deus precisava de um melancólico, detalhista, para escrever as leis, todos aqueles detalhes, para, imagine, um outro fazendo esse trabalho. Não seria a mesma coisa. Então, cada pessoa precisa estar no lugar certo, na hora certa, onde Deus coloca. Utilizando todas as potencialidades que Ele concede para os seus filhos. E é assim que Deus nos ensina certas lições importantes. Deus faz com que a gente supere as nossas debilidades, as nossas dificuldades. E Deus colocou Moisés para dirigir aquele povo, criar uma nova nação. E nessa caminhada Moisés também aprendeu a superar as suas limitações. E é assim que Deus se comunica com a gente. E é assim que Ele nos ensina a se comunicar com outras pessoas. E se você passa por esse momento, ou tem esse temperamento, saiba que esse temperamento, Deus pode também utilizá-lo. E você pode ser uma pessoa que sirva muito na obra dele, ou mesmo no seu dia a dia com as pessoas com quem você se relaciona, certo? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, dê o seu like, divulgue esse canal, divulgue esse vídeo, e nós estamos aqui para te ajudar, tá certo? Então fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.